Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua casa, na sua família. A vocês, meus amados, que têm nos acompanhado sempre em nossas mensagens, que o Espírito Santo possa te abençoar e te dar graça nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, desse dia. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, queria convidar você a clicar nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e também está aí clicando nesse sininho para todas as vezes que fosse postado um novo vídeo, você estivesse recebendo sempre essas novas notificações para que pudesse assim estar nos ajudando a divulgar mais nossas mensagens, que você estivesse aí compartilhando também as nossas mensagens. Que Deus te abençoe, Deus te dê a graça, te dê a vitória sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus planos, projetos familiares. Quando hoje eu quero mais uma vez estar aí falando sobre esse assunto, e hoje falando mais para a parte dos casais, para você que deseja aí ter um lar estruturado, um lar abençoado, eu quero falar para você sobre componentes para um bom casamento. Nós sabemos que essa receita ela só funciona se nós nos dedicarmos. Nenhum casamento ele nasce pronto, nenhum casamento ele vem em um manual religioso, em nenhum tipo de manual de um dogma religioso, mas um casamento ele vai se estruturando, ele vai tomando corpo, ele vai se tornando sólido a cada dia que você vai superando as lutas, superando as dificuldades, vai passando a entender ao seu parceiro, à sua companheira, você vai passando a respeitar mais um ao outro. E é isso que eu quero estar trazendo para os irmãos, para as amadas irmãs, nessa oportunidade, esse assunto muito importante, esses componentes para um bom casamento. E queria estar lendo o texto de Mateus, capítulo 19, apenas o versículo 5 e o versículo 6, que nos diz assim: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa clarear sua mente, seu coração, para que você possa aí perseverar nessa batalha em prol do seu casamento, do seu relacionamento, da sua comunhão e desse respeito dentro do seu lar. Nós temos visto hoje, de uns tempos para cá, meus amados irmãos, nós que realizamos aí casamentos e várias cerimônias, e nós vemos o quanto é necessário nós falarmos sobre esse assunto. Nós vemos que esses assuntos como esse, muitas vezes, eu vejo, às vezes eu noto em algumas cerimônias de casamento, nós somos convidados para participar e nós vemos que pastores e até em outras, né, catolicismo, os padres, os sacerdotes, fica meio inquietante, meio incômodo em falar sobre assuntos quando se trata de um casamento sólido. Nós vemos hoje que as pessoas elas têm o casamento como algo assim tão superficial, e nós não vemos mais pessoas lutarem pelo seu relacionamento, por um casamento. Não tem mais aquele valor que nós vimos que tinham no passado. Então o casamento hoje é visto como esse desprezo muito grande na sociedade. Isso faz muito mal para a sociedade e faz muito mal para nossos filhos, para os netos, que eles não recebem uma herança de uma família sólida, de uma família, de um casamento, de casais estruturados. Então nós vemos que os cristãos eles necessitam, aí está modelando ao mundo como o casamento pode ser abençoado por Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado acerca disso. Quando eu falo acerca desses assuntos, me preocupam porque todos esses assuntos, irmãos, eles acabam invadindo as nossas igrejas cristãs, onde nós éramos para ser grandes exemplos, nossos lares eram para ser grandes exemplos.
mas nós temos visto hoje quantas pessoas elas desfazem dos seus relacionamentos com tanta facilidade. As pessoas hoje elas não procuram sentar e conversar, já não temos harmonia, já não temos paciência, e quando não, falta o argumento. Se faltou o argumento, irmãos, as coisas ficam mais complicadas, porque tudo se resolve através da argumentação, é você conversar. Eu queria, nessa oportunidade, estar falando sobre 3 pontos importantes para você ter um bom casamento, você ter um bom casamento. O primeiro deles é o respeito mútuo. Uma coisa muito importante, irmãos, e que tem se perdido dentro dos lares. É esse chamado respeito mútuo. O que quer dizer esse respeito mútuo, meus irmãos? Respeito mútuo é aceitar o outro como ele é. É aceitar a pessoa como ela é. E aqui não se fala de aceitar a pessoa como ela é, de forma que ela veio mulherengo, é a pessoa que não tem moral, que não tem uma pessoa desregrada. Não, não é esse tipo de aceito que você tem que ter, de aceitar, de se submeter. Mas aceitar a pessoa como ela é, essa chamada incompatibilidade de gênio. Nós vemos hoje, irmãos, pessoas, casamentos serem desfeitos por pessoas dizerem, eu me separei porque nós não temos a compatibilidade de gênero. Não vai encontrar, né? Você vai casar aí, nós temos visto aí nas redes sociais, nós temos aí no meio dos artistas, né, pessoas aí famosas estão indo aí para o 12º casamento, procurando a pessoa perfeita. Vemos outro que já está aí, já vai para o 8º casamento, e uma pessoa que ela não vai encontrar nunca a pessoa perfeita, irmãos. E ela está sempre procurando a perfeição na pessoa que ele quer. Enquanto que quem tem que procurar ser perfeito somos nós. Temos que nos avaliarmos em procurar onde é que está o nosso defeito. Por que um relacionamento ele tem sido sempre tão desestruturado, descontrolado? Então é procurar analisar isso e procurar se consertar primeiro, para depois querer até consertar o próximo. Então a primeira coisa é aceitar o outro, a pessoa, como ela é. Como a pessoa é. A segunda coisa, nesse respeito mútuo, é não ser manipulador, não ser manipuladora. Não é querer manipular a pessoa a seu bel prazer, a seu favor. Nutrir o outro para que a pessoa seja a pessoa que Deus quer que seja. É você nutrir a pessoa, você nutrir com a palavra, nutrir com respeito, nutrir com bondade, nutrir com aquela harmonia dentro do lar, para que Deus seja aquela pessoa para que a pessoa seja aquela pessoa que Deus quer que ela seja. E muitas vezes num relacionamento, a última coisa que se coloca em uma questão dessa é querer fazer com que a pessoa seja aquilo que Deus quer que ela seja. A pessoa tem que ser aquilo que eu quero que ela seja. A pessoa tem que ser aquilo que eu quero que ela seja, que seja para mim, que me satisfaz, que me dá alegria, que me dá paz, que me dá felicidade. Uma primeira coisa é fazer com que a pessoa seja aquilo que o nosso Deus quer que ela seja, porque ela sendo aquilo que Deus quer, ela vai te agradar, vai te fazer uma pessoa feliz, vai te dar paz no seu lar, na sua família, na sua casa. Então, o respeito ele distingue entre o ideal e o real. Quando se há o respeito, o próprio respeito ele vai distinguir sobre aquilo que é real, que é uma realidade, e sobre aquilo que é um ideal para o casal. O que é ideal para você? Às vezes você nem sabe, mas o próprio Deus ele sabe como se há o respeito. Esse respeito ele leva tudo aquilo que é o suficiente para você e para seu companheiro, para sua companheira. Em Efésios capítulo 5, versículo 33, diz o seguinte: portanto, cada um de nós ame as suas esposas, ame a sua esposa como a si mesmo. E a esposa trate o marido com respeito. Amar a esposa como a si mesmo. Tratar o marido com respeito. Não pede nada de peso, nada que não possa ser feito. Amar e respeitar são 2 colunas importantes no relacionamento. Quando se perde isso, qual é a função de uma pessoa permanecer unida, meus irmãos? O que existe de um relacionamento quando se perde essas 2 colunas principais, amor e respeito?
quando não se há mais o amor, quando não se há mais o respeito, quando já não se falam mais. As bases de um relacionamento, que é o respeito e o amor, já foram destruídas. Então, ou procura de alguma forma reconstruir, ou não tem como permanecer junto dentro de um lar. Está um na cozinha, outro na sala, um chega pela tarde, outro sai pela manhã, não tem mais o respeito, não se falam mais. Então é necessário isso, importante isso. E o segundo ponto, irmãos, para se ter um casamento, um bom casamento, segundo componente para um bom casamento, é esse compromisso genuíno. O que é esse compromisso genuíno? É viver um para o outro. Não tem como você se casar e querer viver para os amigos. Entende bem, até querer viver para a igreja. Muitas pessoas querem usar a igreja como refúgio. Se casam, abandonam o lar, deixa a esposa, deixa o marido e vai para a igreja, abandona o marido, abandona a esposa. Primeira coisa é viver um para o outro. Se você não tiver um lar estruturado, você não vai ser uma bênção na igreja, você não vai ter um ministério abençoado, você não vai ter relacionamentos amigáveis, você não vai ter a graça de Deus para a tua vida. Então a primeira coisa é viver um para o outro. Quer ser uma bênção na igreja? Viva para a sua esposa, respeite a sua esposa, respeite o teu marido, ame o teu marido, ame a tua esposa. Outra coisa, desse compromisso genuíno, tempo e experiência no casamento revelam que ser uma só carne não significa abdicar da personalidade ou dos direitos pessoais. Isso é muito importante, isso você entender isso. Tempo e experiência no casamento não revela, não quer dizer que não quer ser uma só carne, não significa abdicar da personalidade e dos direitos. Então você pensa bem, a experiência que você tem de tempo de casamento, em que revela que ser carne não significa que você vai ter que se abdicar da sua personalidade. Você tem uma personalidade, a tua esposa tem outra personalidade. Isso, você não vai perder os seus direitos, a não ser que esses direitos, eles venham ferir o casamento, venham ferir esse relacionamento do cônjuge. Se isso vem ferir, se você ter que se abdicar se a tua personalidade que você tem, ela fere os direitos, é necessário mudar alguma coisa. Então, o relacionamento, um casamento, ele é criado com bases. Falamos no outro vídeo sobre escolher a cobertura certa, escolher os tijolos certos, escolher todos os utensílios certos para um bom casamento, para ter um lar bem estruturado. Para construir uma casa, você procura os melhores materiais. Você não coloca nenhuma areia de praia, de mar, para fazer um embolso. Tivemos um exemplo aí, alguns anos atrás aí, né, que eu não vou citar aqui o nome de alguns anos atrás, que foi feito alguns prédios com areia, né, da praia, e o que aconteceu? Desabou tudo. Então você tem que escolher até o material, areia, cimento, pedra, tijolos, os acabamentos. Se você tiver condição, botar os acabamentos melhores, finos, que vai ser bom para você, para a sua família. Em um relacionamento, num casamento, você vai procurar aquilo que é melhor para o seu casamento, para estruturar o seu casamento, a melhor cobertura, o melhor material. Então você está construindo um lar, uma família. Então você tem que procurar os melhores materiais para poder ter um casamento que é para sempre. É como você construir uma casa. Você não constrói uma casa para daqui a pouco você viver nela e você querer vendê-la. Você constrói uma casa para viver naquela casa. Então o casamento, ele tem que ser uma realização para os dois, irmão. Não é para uma pessoa só. Tem que ser uma realização para os dois. Os dois têm que ser realizados no casamento. Tem que se sentir felizes. Então, diante
diz que o casamento ele tem que ter o quê? Uma boa comunicação. Diante de tudo isso, esse casamento, esse componente genuíno, esse que fala desse compromisso genuíno, você tem que ter aí uma boa comunicação. Tem que se comunicar. Não pode ficar sem se comunicarem, sem conversarem. Então, para se comunicar, é necessário ter um entendimento emocional. Tem que ter um entendimento emocional, mental, físico, das diferenças entre um homem e uma mulher. Então, olha que coisa importante isso. Você não pode viver num relacionamento completamente descontrolado de uma forma emocional, meus queridos, minhas queridas irmãs. Você não pode ter esse descontrole mental, sempre com esse descontrole físico, esse excesso de fadiga, cansaço, seja mental, seja físico, seja emocional. Você não pode, tem que ter uma estrutura. E muitas vezes, entende bem, o relacionamento, o próprio casamento, ele te leva a isso. E você tem que aprender a filtrar tudo isso. E você não vai... Muitas pessoas, elas procuram fazer aí algumas terapias de casais. É muito importante, se você conseguir alguém, se já passou alguma crise dessa maneira, procure alguém que faça uma terapia de casal com você. Mas se você não tem condições de pagar um terapeuta, uma pessoa que vai te ajudar a fazer uma terapia, um psicólogo, converse entre os dois. Coloque na mesa o assunto em que está te trazendo tanta fadiga, em que está desgastando tanto você, está desgastando um ao outro, em que está chegando ao ponto em que não está suportando mais, em que está preferindo ficar sem se conversarem do que conversarem para não brigar. Isso não é bom. É necessário conversar, é necessário colocar o assunto em pauta na mesa e resolver a situação. Então, é necessário que você resolva essa diferença entre um homem e uma mulher, que isso sempre tem essas diferenças muito grandes. Importante, camaradagem. Tem que ter essa camaradagem. O que é isso? É querer estar com o outro. Essa camaradagem, essa palavra, é você querer estar junto da pessoa, estar sempre junto, participando de tudo com a pessoa. Outra coisa que não pode faltar, que é uma base no relacionamento, é o diálogo. E não somente discussões sobre as diferenças. Não pode somente quando vai ter um diálogo, é uma discussão para discutir as diferenças. Então é diálogo, é conversar sobre coisas boas, sobre coisas ruins. Claro que vai ter momento em que a conversa vai ficar um pouco calorosa, ela vai esquentar um pouco, mas aprenda a dominar. Aprenda a dominar realmente o seu assunto, as suas emoções, as palavras que não ferem, falar palavras que não machucam, para que vocês possam reestruturar, reconstruir o seu lar e a sua família. E a conclusão que nós chegamos nessa palavra é o seguinte: problemas e diferenças são resolvidos através do perdão. Problemas e diferenças que nós temos, irmãos, são resolvidos através do perdão. Eu sempre digo uma coisa: é muito mais fácil, às vezes, você atravessar a rua, pedir perdão para um vizinho, você chegar no trabalho, pedir perdão para seu amigo do trabalho que você o ofendeu, mas aí dentro do nosso lar, não tem coragem de pedir um perdão. Me perdoe que eu errei com você ontem, me perdoe que eu te dei uma palavra que não devia ter falado com você, fui muito duro com você. A gente dentro do nosso lar, às vezes nós somos assim, a gente não tem essa, eu não sei se é falta de coragem, ou o que acontece, foge do nosso controle. E as pessoas não têm essa coragem, essa hombridade de reconhecer, de pedir perdão. E essa pessoa que você disse sim um dia, é para viver eternamente do seu lado, é para você amar eternamente, amar e respeitar. Então, sejam bondosos. Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente,
assim como Deus os perdoou em Cristo. Seja bondoso um com o outro, meus irmãos, perdoando um com o outro. Um grande escritor chamado Cliff Barrows, ele disse uma frase importante: as palavras que salvam um casamento. É o seguinte: eu estava errado, perdão, desculpe, eu amo você. Cliff Barrows escreveu essa frase. Eu estava errado, perdão, desculpe, eu amo você. A gente diz isso aí, irmãos, para as pessoas, no trabalho, na rua, pessoas que você vê às vezes uma vez na vida, pisou no pé dela, me perdoe, sinto muito. Às vezes dentro do lar está passando por cima da outra pessoa e não tem coragem de pedir perdão. Humilha, palavras duras, palavras que ferem, não tem coragem de pedir perdão. O orgulho fala mais alto, mas o orgulho não fala mais alto para pedir perdão na rua. Billy Graham deixou uma palavra muito importante, Billy Graham. Ele diz o seguinte: o perfeito casamento é a união de 3 pessoas. Olha o que Billy Graham disse. O perfeito casamento é a união de 3 pessoas. Um homem, uma mulher e Deus. Isto é o que torna um casamento santo. Fé em Cristo é o mais importante de todos os princípios na construção de um lar feliz. Coloque Deus como base no teu casamento, meus queridos. Coloque Deus como aquele que vai estruturar, sustentar. Momentos de discussões calorosas, que você não sabe, fecha a boca. Fala: Deus, me dê paciência, me dê sabedoria para responder a minha esposa. Me dê inteligência para responder ao meu marido. Peça a Deus a direção. Quando você coloca Deus como base, o próprio Espírito Santo ele contorna. Agora, se você deixar o calor da discussão, ele levar a conversa, não vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar sim a uma divisão, a um cômodo diferente, um dormindo longe do outro, um saindo, tomando um ônibus e o outro tomando outro ônibus, indo para o mesmo lugar muitas das vezes. Então muda isso, meu querido, minha querida irmã. Você disse sim. Lute pelo aquilo que Deus colocou no coração de vocês, pelo amor genuíno. Muitas vezes a gente se envolve mais pelo chamado amor héteros, esse paixão que é fogo, esse amor que é essa paixão, que é esse amor hétero que é desejo, em que a pessoa ela ama com os olhos, deseja com a carne. Esse um dia vai acabar. Esse se acaba. Mas precisamos amar com amor filia. O que não tem existido muitas vezes nos lares é esse amor filia, esse amor que cuida, esse amor que se preocupa. Então trate com esse amor filia. E o outro é o amor ágape. O amor ágape é o amor que perdoa, é o amor incondicional que você faz e você não espera recompensa. Você fica mendigando o amor ao próximo muitas vezes. Então você vê que o amor ágape, esse amor que perdoa, o amor incondicional, você não pode ficar mendigando o amor do próximo. Entende bem uma coisa importante isso para você. Peça a Deus esse amor incondicional, esse amor ágape, esse amor filia. Se acabou esse amor hétero, até o próprio Deus pode reconstruir isso. Quando começar a voltar essa admiração, esse carinho, esse respeito mútuo um pelo outro, esse compromisso genuíno dentro do seu lar, essa boa comunicação, aí esse amor hétero ele pode voltar. Mas o amor filia e o amor ágape tem que permanecer independente de qualquer situação. Esses dois têm que continuar. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que Deus te fortaleça. Dê a você inteligência, meu querido irmão, minha querida irmã. A sabedoria que vem dos céus. O amor que vem do coração de Deus. A sensibilidade que vem do coração do Espírito Santo para você entender
para você compreender, para você aceitar muitas das vezes o seu companheiro, a sua companheira como é. Não querer que essa pessoa seja aquilo que você queira que ela seja para você, mas aquilo que a pessoa seja para Deus, da maneira que Deus quer que ela seja. E você deixando Deus mudar essa pessoa, você vai se agradar dessa pessoa. Porque Deus não faz nada imperfeito. Ele não faz nada imperfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Então que Deus te abençoe. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero em nome de Jesus abençoar agora esse lar, esse casal, essa família, esse amado irmão, essa amada irmã, meu Deus, que está passando por esse descontrole emocional, meu Deus, físico, quem sabe, ó Deus eterno, esse descontrole mental, meu Deus eterno. Eu quero pedir em nome de Jesus, meu Deus, tome o controle agora da mente, do coração, meu Deus, desse irmão, dessa irmã. Abençoa, Deus, uma estrutura emocional, uma estrutura mental, meu Deus eterno. Renova a força, renova o amor, esse amor genuíno, meu Deus eterno. Pai, esse respeito mútuo, meu Deus eterno, dentro do seu lar, meu Pai, em nome de Jesus, que haja respeito, que haja comunicação. Repreende agora, meu Deus, todo espírito de divisão, meu Deus, toda calúnia, toda fofoca, toda mentira, todo espírito que tem se levantado para destruir esse lar, essa família, esse casal, tudo que eles sonharam enquanto eles estavam ali namorando, noivos, ó Deus eterno, e agora construíram um lar, ó Deus, e vem agora esse desejo de se separar, porque não há mais a comunicação. Então restaura esse amor, restaura esse respeito, meu Deus eterno. Toma em tuas mãos, eu abençoo, entrego em tuas mãos e te agradeço, ó Deus eterno, pela tua graça, pela tua vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, que o Espírito Santo esteja na sua casa, na sua família, te dando a vitória, te dando a graça sobre aquilo que você necessita para um bom relacionamento. Inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.